Bom dia, pessoinhas do nono ano. Então, nossa aula de hoje, vamos passar, já tivemos o estudo do ponto, da linha, e agora vamos passar para o impressionismo, que vem um pouquinho também do ponto que a gente utilizou. Então, a prof já falou alguma coisa de impressionismo, né, na sala. Já passei um pouquinho para vocês, mas só para nós relembrarmos que foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Os impressionistas pintavam a verdade que viam na natureza. Então, a partir da observação direta e do efeito da luz solar sobre os objetos, registrando as suas telas as constantes alterações que essa luz provocava. Porque se nós não tivéssemos a luz, nós não teríamos as cores, né? Na verdade. Então, esse efeito que eles viam através da luz, eles reproduziam nas suas telas. Foram os primeiros artistas a usarem sombra colorida na pintura, inovando assim a pintura tradicional e acadêmica. Antes, a sombra era só escura. Então, eles começaram a colocar a sombra colorida em seus desenhos, estão inovando, né, na pintura. Então, aqui dá para ver a ponte japonesa, por exemplo, de Claude Monet, né? Esse ele começou a usar as cores, as coloridas nas sombras, né? Que dá para ver embaixo da ponte. Então, foi utilizando só colorido, né? Já inovando um pouquinho. Onde queremos chegar? Vamos pensar no ponto ou nos pontos que usamos, né, para realizar um desenho, uma pintura, enfim, uma composição artística. Os pontos na composição artística não têm dimensões definidas, pois se apresentam de diferentes formas. Então, eu posso fazer um ponto com uma caneta de ponta grossa, um ponto com uma caneta de ponta fina. Então, ele não tem uma dimensão definida, né? Eu vou criando e vou fazendo. Se você usar esses recursos, conseguirá efeitos interessantes na sua produção artística. Como você viu, voltamos aos pontos. Sendo assim, podemos afirmar que um simples toque na ponta do lápis no papel forma um ponto. Lógico, né? É óbvio. Que pode, como falamos, variar de forma e tamanho. Então, preste atenção se você pegar uma canetinha de ponta grossa e fizer um ponto, e pegar uma canetinha de ponta fina e fizer um ponto. São duas formas diferentes, duas formas distintas, mas diferentes. Chamamos, então, de ponto gráfico aquele que sua forma e dimensão são definidas pelo artista. Então, o meu ponto gráfico é um estilo da caneta de ponta grossa, por exemplo. Então, eu vou fazer um contorno mais agressivo. Eu já vou utilizar, outra pessoa já utiliza um de caneta fina, então vai ser um contorno mais delicado, mais suave. Chegamos ao ponto, ou para ser mais preciso, o pontilhismo. Então, o pontilhismo surgiu em 1886, com os artistas Paul Sinac e Georges Seurat. Este último, o Georges Seurat, ele é considerado o criador dessa técnica, que se constituía no uso de pontos como elemento compositivo e expressivo. Então, ele não pintava os desenhos, ele fazia pontos. Reduzia as pinceladas a um sistema de pontos uniformes, que no seu conjunto dão ao observador a percepção de uma cena. Então, eu começo fazendo os pontos, eu vou modificando as cores, eu vou fazendo uma tela colorida e esse vai me dando a percepção de uma cena, de um quadro. Aqui, por exemplo, La Parade, que é o detalhe. Então, aqui, ele utilizou a forma de um moço ali com pontos, só utilizando pontilhismo. Nesse Banhistas também, de 1883, também são utilizados só pontos, né? Não são utilizados contornos. Então, ele foi fazendo a sombra com os pontos e foi pontilhando
até fazer o quadro todo, até pincelar o quadro todo. Esse aqui é o mais famoso dele. Opa. Esse aqui é o mais famoso dele. É Domingo à Tarde na Ilha Grande, que foi de 1885. É um dos maiores monumentos da pintura do século XIX. Esse quadro assinala o encontro entre o naturalismo de grande parte da arte desse século e as preocupações estruturais e psicológicas da maioria da arte do século XX. Então, esse aqui, ele se preocupou na tela original, se você observar bem com uma lupa, você enxerga todos os pontilhadinhos que ele utilizou. Aqui já, né, dá para ver os pontilhados que ele utilizou. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Então, aqui já dá para ver o pontilhadinho que ele utilizou. Olha os pontinhos que ele foi utilizando, né? Fazendo os detalhes, fazendo os detalhes de roupas e animais, o lago, o barco, né? Esse é o mais famoso dele. Então, nossa atividade será, a partir do quadro de Georges Seurat, com a técnica de pontilhismo, colorir a obra mais famosa do artista. Pode utilizar as cores que preferir e a caneta que preferir. Então, se você pegar uma canetinha de ponta grossa, ele vai render um pouquinho, só que você tem que cuidar nos detalhes, os detalhes pequeninos ali, né? Então, o gatinho ali, o cachorro. Então, o guarda-chuva eu teria que usar uma canetinha com uma ponta mais fina, né? Mas fica a critério de você. Eu vou mandar esse arquivo separado para daí vocês imprimirem, que fica melhor, tá? Vocês imprimem e daí pode até, não precisa desenhar, pode imprimir e colar no caderno de desenho, mas o pontilhismo é lá, pontinho por pontinho, né? Uma forma até de aliviar o estresse, né, gente? Vamos pensar dessa forma, né? Tá lá, fica pontinho, tá meio estressado, sem fazer nada em casa, pega lá, vai ficar pincelando o quadro, pontilhando o quadrinho, ok? Isso, pessoal. Começa, se tiver meio em dúvida de qual ponta da caneta utilizar, de qual ponta de canetinha utilizar, e quais cores, também pode pedir para a prof. Manda uma foto, pede uma opinião, que eu ajudo aí vocês fazerem, tá ok? Beleza? Bom fim de semana, aproveitem a atividade.